Bem, pessoal, vamos começar aqui uma aula sobre virtualização. Vou falar aqui sobre alguns conceitos e mostrar algumas questões aqui, tá? Algo bem básico. Há muito a se explorar ainda nesse assunto aí para questões de concurso, né? Primeiramente, vou fazer um breve histórico aqui e uma introdução, né? Virtualização, né? A origem remonta à década de 70. Cada mainframe costumava ter seu próprio SO, né? E as máquinas eram muito importantes para permitir que software desenvolvido em um mainframe pudesse ser portado, né, para o outro mainframe, né? Então, cada mainframe tinha um sistema operacional diferente, certo? E o mainframe era uma máquina muito cara. Então, precisava reaproveitar esses softwares desenvolvidos em mainframes diferentes, ou seja, em sistemas operacionais diferentes, né? Uma máquina virtual nada mais é do que uma camada de software que oferece um ambiente completo, muito similar ao ambiente físico. Depois a gente vai ver que esse ambiente ele pode ser muito completo, mas nem tão completo assim, dependendo do tipo de máquina virtual, né? E falando um pouco mais do tempo aqui, né, com a evolução da computação e da informática de modo geral, né, os sistemas operacionais acabaram se reduzindo a poucos. Né? Hoje temos o Linux, o Windows, o iOS, há outros aí, mas há bem menos. Imagina que naquela época cada mainframe tinha um sistema operacional próprio e cada fabricante fabricava um SO diferente. Né? Enfim, além disso, a necessidade de máquina virtual ficou um pouco de lado, né, devido à redução dos sistemas operacionais. Agora, com o passar do tempo, houve um aumento no poder computacional, muito processador, e ressurgiu a necessidade de virtualização, né, para aproveitar esse poder computacional, esse desempenho que está subutilizado. Você pega um computador muito potente, bota ele para ser servidor de impressão, por exemplo, dependendo da quantidade de requisições, pode subutilizar todo esse poder desse computador. Né. Uma máquina virtual muito conhecida é a Java Virtual Machine, né, que toda aplicação Java necessita, então você instala lá na sua máquina. E aí, grande vantagem do Java, aí, quando ele foi inventado lá atrás, é que ele era portável, né? Muito portável. Hoje, qual é o cenário? Né? Por exemplo, em um grande centro de dados, você encontra um ambiente com diversos servidores, serviços de DNS, serviços de proxy, serviços de impressão, servidor de arquivos, certo? Então, cada servidor, a ideia que alguns servidores teriam antigamente, né? Cada servidor provia uma aplicação específica. Então, você tinha vários servidores, cada servidor para uma aplicação, certo? Só que isso aumentava a disponibilidade, né? Se desse um problema em um servidor, caía somente um serviço. Porém, com o avanço da computação, isso gerou um certo desperdício de dinheiro, né? Você tinha um computador muito potente lá e só tinha uma aplicação rodando, certo? Ele ficava muitas vezes ocioso. E a virtualização ele veio para maximizar o uso desses recursos, né, desse poder. Com um único servidor eu consigo virtualizar vários servidores lá dentro e aproveitar esse poder computacional que antigamente estava ficando um pouco ocioso. Né? Então, a virtualização possibilita um alto grau de portabilidade e de flexibilidade, permitindo que várias aplicações executem suas aplicações no mesmo hardware. Né? Então, tem um servidor, bota uma máquina virtual lá e roda vários servidores lá dentro. Tipos de máquinas virtuais. Né? Falando de concurso, aqui tem alguns tipos. Né? Existem basicamente dois tipos. Uma que executa como uma aplicação, então é um aplicativo, né, que você instala, um VMware da vida aí que você instala, você executa em cima de um sistema operacional e roda em modo usuário, e outro que funciona como uma camada entre o hardware da máquina e o SO. Esse primeiro ali, que eu comentei, é a máquina virtual de processo. É um programa de aplicação que fornece um ambiente de execução para outras aplicações. Então você tem que saber como ele falar de máquina virtual de processo, uma máquina virtual que executa como se fosse um processo. Então ela executa em cima do sistema operacional, certo? Ela possui instruções básicas que são interpretadas para gerar instruções de máquina, e algumas APIs, né? É o caso da máquina virtual. Então você tem um sistema Windows ou tem um sistema Linux, você instala uma máquina virtual Java e em cima desse sistema, e essa máquina virtual funciona como uma máquina para diversas aplicações Java. Ela vai possuir algumas APIs ali para aplicações Java, por exemplo. Né? Aqui um exemplo, né, da figura, né? Então nós temos um hardware, o sistema operacional, e a máquina virtual que está ali rodando em cima do sistema operacional, mas também tem ali um certo contato ali com o hardware. Né? E a aplicação vai rodar aqui em cima. Lembrando que essa máquina virtual ela só existe enquanto o processo está executando. Né? Quando está rodando a aplicação, está ali a máquina virtual auxiliando a interface aí com o sistema operacional e com o hardware. O outro tipo, né, já falei do máquina virtual de processo, tem um monitor de máquina virtual, ou hypervisor. Né? Ele fornece uma camada de software entre o hardware e o sistema operacional, protegendo o acesso direto destes recursos físicos da máquina. Então ele fica ali entre o sistema operacional e o hardware, né? Fazendo essa interface. Tá? Essa camada oferece como interface do sistema operacional um conjunto de instruções de máquina, que pode ser o mesmo no processador físico ou um outro. O resultado final é que é possível ter diversos sistemas operacionais executando independente da mesma plataforma. Então eu posso ter aqui uma máquina virtual,
um Linux, um Windows, um iOS, vários sistemas operacionais em cima dessa máquina virtual. Então tem somente um servidor, uma máquina virtual, aqui em cima vários sistemas operacionais, inclusive uma outra máquina virtual aqui em cima. Em relação a esse tipo, ele está subdividido em duas abordagens, que é a virtualização total ou para-virtualização. Total e a para-virtualização, né? São dois tipos. A máquina virtual aqui ela funciona enquanto a máquina está ligada, né? Enquanto o hardware está ligado, a máquina virtual está em cima, como se fosse um sistema operacional. Certo? No outro lá é só enquanto a aplicação está rodando. Virtualização total e para-virtualização. Virtualização total consiste em prover uma réplica virtual do hardware de tal forma que o sistema operacional e as aplicações possam executar como se estivesse executando diretamente sobre o hardware original, ou seja, ser transparente para a aplicação. Né? Virtualiza tudo, né? Virtualização total. A grande vantagem é que o sistema operacional hóspede não precisa ser modificado para executar sobre a máquina virtual. No entanto, né, nem tudo é perfeito. Né? Como é que ela vai fazer toda essa virtualização aqui completa e não vai ter nenhum problema? Então é um pouco complexo implementar essa máquina virtual que você prover exato, né, esse comportamento completo e exato. Certo? E outro problema também é a memória virtual, fazer a gerência de alocação de memória. Né? Se eu estou simulando ali um sistema completo, como é que eu vou fazer a gerência de memória de uma máquina para outra? É um pouco mais complexo a virtualização total. Né? Mas para entender que a virtualização total, você precisa saber que ele simula completamente o hardware do sistema que está hospedando. Ele é bem completo, né? Operações completo. Aqui o hardware, o Virtual Machine Monitor, certo? Que ele vai ficar hospedado, e os sistemas operacionais ficam aqui do lado. Certo? O sistema operacional original ele conversa com essa máquina virtual achando que é um servidor dedicado somente para ele. Certo? E esse outro também aqui também acredita que ele tem um servidor dedicado para ele. Né? Beleza? E agora para a virtualização, que é outra opção. Certo? O hóspede é modificado para chamar o monitor sempre que for executada uma instrução consideravelmente sensível. O que é o hóspede? Né? É o sistema que está virtualizado ali. Então, os dispositivos de hardware são acessados por drivers do próprio monitor. O ponto negativo dessa abordagem é a necessidade de uma modificação do sistema hóspede para enxergar o monitor corretamente. Então, o sistema operacional que vai ser instalado, o sistema operacional vai precisar de uma certa adaptação para conversar com esse monitor, né, com essa máquina virtual aqui. Então, você bota uma máquina virtual, ele não tem tudo, algumas coisas alguns drivers vão ter que estar no sistema operacional aqui em cima, então o sistema operacional é modificado, certo? De certa forma, ele funciona melhor, porque ele vai ter os dados já aqui nele, entendeu? Não vai ser tão generalista quanto a virtualização total, mas por um lado, você precisa modificar o sistema operacional aqui em cima. Tá? Aqui eu vou falar de algumas ferramentas que você precisa conhecer, né, o básico, para poder resolver algumas questões. Né? Primeiro é o VMware, que é o mais conhecido aí, é o mais antigo também. Ele funciona como um software, uma aplicação, né, que fornece a infraestrutura de virtualização completa, né, para desktops e servidores com diversos produtos e ferramentas para cada tipo de ambiente. Tem muitas ferramentas no VMware e aí só isso aí já é um tópico para um outro vídeo. Né? Tem questões que tratam somente disso dentro do concurso que você vai fazer. Tem curso que é mais específico para trabalhar com infra, por exemplo, e pode ser que cobre esse tipo de coisa. Aqui tem diversos serviços aqui que são produtos do VMware, na verdade. Né? A máquina virtual fica aqui em cima. E aqui é mais o funcionamento aqui do VMware em relação à infraestrutura, né? Banco de dados, enfim. O VMware é um software para virtualização total. O outro que comentar, o Xen, cai também bastante, também há muitas questões surgindo aí sobre isso. A virtualização é uma coisa muito utilizada, tanto no meio privado quanto no meio público, né? Então é um tópico importante aí que você tem que estudar. O Xen é um monitor de máquina virtual, né? Permite vários sistemas operacionais hóspedes serem executados em um mesmo sistema hospedeiro. Foi desenvolvido a partir para a virtualização, né? Necessário buscar os drivers em uma camada separada. Ou seja, a VMware ele é uma aplicação que roda em cima do SO, certo? E aí ele vai te prover várias máquinas virtuais. O Xen é um monitor. Ele vai ficar entre o hardware e o sistema operacional. Né? Então você vai poder ter ele e diversos outros máquinas virtuais em cima e ele rodando aqui embaixo. Entendeu? Beleza. Vamos falar aqui logo de questões, né? Algumas questões que eu selecionei aqui. Acho que o melhor modo de aprender é vendo como isso é cobrado, né? Senão pode ficar muito abstrato aí para a pessoa. CGI, Controladoria Geral do Estado do Piauí, 2015. Bem simples, né? Basta para entender o conceito de virtualização. Mas por ser simples, você não pode errar. A virtualização de desktops exige o uso de seu próprio hardware, de sistema operativo e de software. Mas se eu vou virtualizar um desktop, eu vou ser obrigado a ter o meu próprio hardware, o meu próprio sistema operativo, o meu próprio software, então eu não vou virtualizar, né? Essa questão está errada, né? A virtualização é somente para isso, para você compartilhar hardware e compartilhar SO.
também na mesma banca, mesmo concurso, né? Mediante o uso de técnicas de virtualização de servidores, é possível migrar cargas de trabalho de forma transparente de servidores físicos? Sim. Hoje em dia, há diversas tecnologias aí de virtualização, você pode inclusive migrar uma máquina virtual de um sistema, de um hardware, de um servidor para outro, sem que o serviço fique indisponível. Né? Está muito avançada essa área aí. Então, mais uma, essa questão está correta. TRE de Goiás. Para a virtualização é a situação em que um sistema operacional que esteja sendo executado em uma máquina virtual faz suas chamadas diretamente no hardware para operações de entrada e saída. Pô, diretamente no hardware para a virtualização? Não está errado. Né? Se fosse virtualização total, aí a gente poderia considerar correta, né? Mas não, para a virtualização não é isso. Tá? Questão errada. TJ de Sergipe. A consolidação de servidores por meio da aplicação de técnicas e de ferramentas de virtualização permite economia nos custos operacionais e de aquisição da infraestrutura de tecnologia da informação. É justamente o que a gente estava falando no início, né? Com a virtualização eu pude economizar recursos, né? Pude, com um servidor, ter diversas aplicações rodando em cima. Então, sim, houve economia de custos operacionais e aquisição de infraestrutura. Assim, ao invés de ter 10 servidores, eu adquiri somente um. Mais algumas questões aqui, STF 2003. Como eu falei, algumas questões vão cobrar produtos específicos, né, da VMware, mas isso aí faz parte. Vamos lá, o VMware ESX 5.5 permite instalar um sistema operacional a partir da utilização de uma imagem do tipo ISO ou um CD-ROM do sistema operacional a ser virtualizado. Bem, como eu falei, você vai ter que estudar exatamente as aplicações aí, conforme vir cada edital. Né? Essa questão é uma questão verdadeira. Você pode usar o ISO ou uma CD-ROM, ou um CD-ROM, ou DVD-ROM, na verdade, né, para instalar o sistema operacional. MPU 2013, a VMware permite executar múltiplos sistemas operacionais simultaneamente no hardware de um computador e emula máquinas convidadas, virtuais, completas na parte superior de um sistema operacional hospedeiro. Permite ainda criar redundância e segurança adicional sem que seja necessário recorrer a muitas máquinas físicas, distribuindo melhor os recursos da máquina virtual. Bem completa, corretamente, certo? Isso aqui é bom para você entender como é que funciona o VMware. Né? Ele executa múltiplos sistemas operacionais simultaneamente no hardware de um computador e emula máquinas convidadas virtuais, completas na parte superior de um sistema operacional hospedeiro, ou seja, tem um sistema operacional funcionando, tem um hardware, tem um sistema operacional, e aí vem o VMware e ele emula tudo isso. Tem que entender essa diferença aí do funcionamento do VMware pro Xen, por exemplo. Correto. ANTAC 2014. O processo de virtualização permite que um único servidor seja dividido em partes e cada uma das partes executa uma aplicação de usuário de forma distinta, devendo o sistema operacional ser o mesmo em todo o servidor. Errou no finalzinho, essa questão estava completamente correta, mas o sistema operacional não. Você pode ter uma virtualização com vários servidores, então não é obrigado a usar no mesmo servidor físico o mesmo sistema operacional para as máquinas virtuais. Né? Essa questão está errada. Mais uma aqui. Essa aqui é a última questão, pessoal, para acabar essa bateria aqui. Questão do TRF, primeira região, 2014. A capacidade do kernel do SO hóspede comunicar-se com o hypervisor resulta em melhor desempenho. Trata-se de um esquema de... Bem, aí a gente vai ter que realmente, como eu havia falado, né? Tem que saber o que é o hypervisor, né? Então, como eu falei anteriormente, né? Emuladores por zonas, não. Máquina virtual por zonas, não. Máquina virtual de núcleo único, não. Virtualização cliente-servidor, não. Bem, isso aqui ele está falando de para-virtualização, né? Então, o hypervisor fala de para-virtualização. Bem, só isso, desejo bons estudos aí para vocês e tem muitas mais questões e muito assunto para estudar sobre esse tópico aí. Boa sorte.